O Centro Distrital de Operações de Socorro, sediado em Porto Alegre, tem como missão planear, coordenar e executar a política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro das populações e de superintendência da atividade dos bombeiros. Este comando distrital usa um conjunto de ferramentas que lhe permitem fazer um acompanhamento permanente de tudo o que se passa no distrito em matéria desse tipo de emergências e, a título de exemplo, os incêndios, sejam de que natureza forem, portanto, florestais, urbanos, industriais, o que for, não é? As emergências do domínio pré-hospitalar, nomeadamente os acidentes e todo o outro tipo de acidentes que impliquem uma resposta de emergência. É mais fácil hoje fazer uma orientação com recurso às novas tecnologias do que o apelo ao conhecimento que antigamente havia, enfim, em que todas as pessoas conheciam bem o seu território. É um trabalho que se desenvolve com base numa equipa de 10 operadores de comunicações e que tem um comando composto pelo comandante distrital e pelo segundo comandante distrital. Mas este comando distrital não trabalha só em matéria de resposta à emergência. Tem também responsabilidades de outra natureza, como sejam a segurança contra incêndios em edifícios. Numa altura em que estão a ser retiradas fontes de receitas vitais para o funcionamento dos bombeiros, as corporações enfrentam graves dificuldades. De facto, os bombeiros foram empurrados para o transporte de doentes quando o Serviço Nacional de Saúde começou a dar o direito ao transporte a toda a gente. Ninguém avançou, ninguém criou empresas, foram os bombeiros que tinham ambulâncias, poucas, que foram chamados pelas pessoas para as transportarem e foram criando uma estrutura capaz de fazer face às necessidades de transporte das suas localidades. Quando de repente as regras de transporte de doentes mudam ao ponto de o número de transportes diminuir drasticamente, e não é uma questão do preço, é o número de transportes diminuir drasticamente, quando estas receitas começam a baixar e cada vez baixam mais, as associações de bombeiros ficam sem uma parte sensível das suas receitas. Os bombeiros voluntários são ainda a grande força da proteção civil em Portugal. São os 20 e tal mil disponíveis para a época de incêndios, são os que estão disponíveis e que não custam nada ao Governo. O distrito de Porto Alegre é também servido pela Força Especial de Bombeiros Canarinhos. É uma unidade profissional de bombeiros apta a intervir em qualquer cenário no domínio da proteção e do socorro, seja em território nacional ou em missões fora do país. A nossa função principal será fazer o combate tanto inicial em incêndios florestais. Para isso contamos com meios terrestres, meios aéreos e a nossa principal ferramenta são ferramentas manuais. Raramente usamos água e a pouca água que usamos portanto, do helicóptero, do meio aéreo. Esta força depende técnica e operacionalmente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A Câmara de Porto Alegre, à semelhança de muitas outras autarquias, tem no ativo brigadas de sapadores florestais. Temos a parte operacional, que é constituída por 2 brigadas de sapadores florestais, com 10 elementos. Além disso, mantemos também um protocolo de colaboração com as associações locais, sobre a qual também fazemos alguns trabalhos de colaboração e efetuamos, portanto, os serviços com essas equipas, ao abrigo de todas as intervenções para a prevenção de incêndios realizadas na Serra de São Mamede. Todo este dispositivo de proteção civil é complementado pela ação das forças de segurança, que têm mesmo equipas especiais para coordenar e intervir em situações de crise e emergência. E nessa matéria, o Comando Distrital reúne semanalmente um órgão que se chama Centro de Coordenação Operacional Distrital e que é composto por um conjunto vasto de entidades, sendo que algumas são residentes e outras são convidadas em função daquilo que forem os temas a ser tratados. Os bombeiros estarem colocados dentro da Autoridade Nacional de Proteção Civil como se tratasse o Exército da Proteção Civil é, quanto a mim, e digo isto há cerca de 9 anos, que saí do Serviço Nacional de Bombeiros, do extinto Serviço Nacional de Bombeiros, é um erro porque confunde-se um dos agentes com a Autoridade de Proteção Civil e a própria autoridade com um dos agentes. Isso é um erro. Nenhum militar, seja do Exército, da Marinha ou da Aviação, percebe que esteja à frente, por exemplo, de umas operações, um comandante dos bombeiros, por mais competente que o comandante dos bombeiros seja.